Vamos chamar para pregar da palavra dessa noite, metanoia, abertura do tema do bimestre, nada mais, nada menos do que quem? Ele, Felipe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Felipe. Amém. Graças e paz, ala jovem. Todo mundo bom aí? Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria, mais uma vez estar aqui, muita responsabilidade. E falando desse tema, que eu gosto muito, gosto tanto, que eu dei a minha célula esse nome, metanoia. Quem é metanoia? Tem a metanoia aqui hoje? Fique em pé, só para me olhar para a cara de vocês. Aí, ó. Como é que é? Esse bicho é uma figura, viu, velho? Aí, ó. Pode sentar, galera. Esses aí são uma parte dos metanoias. E é um tema muito relevante. Estou nervoso também. Eu fico nervoso. Sou tímido. Mas é algo que eu gosto muito de falar. É algo que eu tento praticar na minha vida. Desde que eu tive a consciência do que significa metanoia na vida de um cristão. E a relevância desse tema e desse conceito, o conceito que traz essa palavra metanoia para a vida de um cristão. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14. Nós vamos ler inicialmente dois textos. Marcos 1, 14 e o segundo texto é Romanos 12, o clássico. Para falar de metanoia tem que falar de Romanos 12, né? Boa parte do que eu vou falar hoje, eu tirei desse livro aqui, Metanoia, do bispo J.B. Carvalho, lá da Comunidade das Nações. É um livro muito top, quem não leu ainda, recomendo ler. Foi um marco na minha vida a leitura desse livro. E, enfim, é um cara que hoje ele fala muito sobre isso, sobre essa metanoia, não só nesse livro, mas na igreja dele continuamente. Marcos 1, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Quem partiu para a Galileia? Jesus. Depois de quê? Da morte de João, seu predecessor, aquele que anunciou o seu caminho. E Jesus declarou assim, palavras de Jesus: cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora vai lá em Romanos 12. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Para a gente ganhar tempo eu vou ler, que é um texto bastante conhecido. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lógico. E não vos amoldoei ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As traduções mais tradicionais, elas falam, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero apresentar a vida de todos que estão aqui hoje para ouvir a Tua palavra. E eu quero te pedir, usa-me, Deus, para falar ao Teu povo. Unge a minha boca para falar e o coração dos Teus filhos para ouvir. E que o Teu povo seja abençoado, e que a Tua igreja seja edificada. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, e que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui abençoados e cheios da Sua palavra, do Seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar em metanoia, propriamente dito, eu quero bater um papo com vocês para trazer alguns conceitos sobre mente, sobre cérebro, sobre a neurologia, ou a ciência do cérebro. A partir da década de 1990, que foi conhecida como a década do cérebro, a neurociência ela passou a ter um espaço significativo, não só
dentro dos laboratórios, mas ela transcendeu e ela começou a ser falada nas escolas, nas universidades, nas empresas, nas igrejas. E o interesse pelo cérebro cresceu desde 1990 para cá, e cresce os estudos sobre o cérebro humano, que até então era algo muito inexplorado, né? O cérebro é algo muito inexplorado, tem coisas ainda que ninguém consegue explicar sobre o cérebro humano. Mas estudos têm sido desenvolvidos, e a neurociência surgiu. Então hoje é muito comum nós ouvirmos termos como neuromarketing, neurobusiness, neuroarquitetura. Tudo tem uma neura por trás aí, né? Mas é comum isso. E de todas as descobertas recentes, a mais revolucionária foi o conceito de que os nossos pensamentos têm o poder de esculpir e moldar o nosso cérebro. Ou seja, não é o cérebro que molda a forma que você pensa, é a forma que você pensa que molda o seu cérebro. Crenças podem assumir uma existência física com uma mudança positiva ou negativa em nossas células. Aqui nasce o que a ciência chama de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade de estabelecer novas conexões neurais ou reorganizar as conexões neurais existentes. E o que são conexões neurais? Conexões neurais são estradas, são caminhos, são como linhas de ônibus. Quando não tem tráfego, elas são suspensas. Quando não tem passageiro, a linha de ônibus deixa de ser utilizada. Quando tem, ela é utilizada. Também são chamadas, essas conexões neurais, são chamadas de sinapses. E o conceito mais técnico disso são pontes feitas entre células nervosas para a transmissão de informações por meio de sinais elétricos ou químicos. Então, o nosso cérebro, ele tem capacidade instantânea, constante de criar conexões neurais. O que nós pensamos, a forma que nós pensamos, e isso tem uma atuação, uma importância, um impacto físico na nossa vida. Quais desses caminhos ficam abertos ou livres depende dos hábitos mentais que nós cultivamos. Exemplo, se nós tivermos pensamentos pesados, dolorosos, de ansiedade, depressivos, o tempo todo, então nós vamos embrutecer o nosso raciocínio. Ódio, amargura, inveja, ciúme, são sentimentos que envenenam as conexões neurais. Elas fecham as portas da inteligência. E quem está dizendo isso não sou eu, é a ciência, tá? Então hoje está cientificamente comprovado que pensamentos negativos, eles têm poder de deixar a pessoa burra. Em outras palavras é isso, embrutecer o raciocínio. Então, é facultado a todos nós escolher no que acreditar. E estamos todos sendo transformados, remodelados por aquilo que aceitamos ser a verdade. Valnice Milhomes uma vez disse: não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. O nível de sucesso e prosperidade de uma pessoa hoje é determinado pelo que ela pensa. Steve Jobs uma vez disse: aqueles que são loucos o suficientes para pensar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam. E ainda que nós estejamos inconscientes disso, as pessoas elas têm uma mentalidade que dirige as suas ações. O piloto automático da sua vida são os seus pensamentos. A propósito, para onde você está indo? Para onde você está dirigindo a sua vida hoje? Você já se perguntou isso? O que você tem pensado sobre você mesmo? O que você tem pensado sobre a sua vida? O que você tem pensado sobre os seus relacionamentos? Para seguir a direção certa, é preciso ter os pensamentos corretos. Se quisermos mudar de vida, temos que mudar o que nós acreditamos. Todos nós fomos, em algum nível, formatados pelo nosso sistema educacional, pela tradição religiosa, pelos traumas psicológicos que nós vivemos nas nossas vidas. Nós somos afetados hoje por uma visão de mundo que divide e mutila a realidade. Nós somos diariamente influenciados por aquilo que nós vemos, ouvimos
e por quem convivemos, pelo conteúdo que consumimos. Jesus uma vez disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai do homem. Quando ele fala do que entra, ele estava falando do alimento físico, de comida. E quando ele sai, ele está falando daquilo que brota do coração, dos sentimentos. Ele explica depois, ele fala que o que sai vem do coração, e é de lá que vem tudo que pode ser de ruim numa pessoa. E a pergunta que eu me fiz quando li esse texto, entendi isso, foi: e como que meu pensamento, como que meu coração se tornou ou se torna um lugar que brote coisas negativas ou coisas positivas? E a resposta é por aquilo que eu consumo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, por quem eu ando e principalmente pelo que eu penso acerca de tudo isso. Já já nós vamos chegar à conexão com o texto que eu li e as coisas vão começar a fazer sentido. O fato é que, para lidar com a realidade objetiva, com esse mundo cartesiano que nós vivemos hoje, nós precisamos sim ter um pé no planeta, nós precisamos pensar nas coisas dessa terra. Mas eu quero te dizer que o nosso cérebro hoje, ele tem a capacidade de interagir conjuntamente com matéria e espírito. Olha que coisa fantástica. A mente humana, ela é capaz de analisar e de formar completa a relação simultânea de todas as variáveis. Então nós, enquanto seres humanos, o nosso cérebro ele tem a capacidade de lidar tanto com coisas espirituais, quanto com coisas materiais, com coisas humanas. Nós somos habitando no conjunto e interagindo com todas as formas, sem separar em compartimentos. Albert Einstein, ele disse que a mente intuitiva é um dom sagrado, e a mente racional é um servo fiel. E hoje nós vivemos numa sociedade que honra o servo e se esqueceu do dom. Muitas vezes nós estamos presos no universo cartesiano, regido por leis, fórmulas, molduras, que nos prendem. Mas a verdade é, como um dia alguém disse: se você tem todas as respostas, é porque você não conhece todas as perguntas. E Jesus veio ao mundo há 2023 anos atrás, mais ou menos, não é exato porque o calendário já foi alterado, mas há mais de 2000 anos atrás veio um homem de Nazaré, um carpinteiro, e ele veio para desafiar toda essa forma de pensamento natural que o homem tinha naquela época e que ainda hoje tem. Jesus, ele desafiou as leis naturais, ele andou sobre as águas, ele fez um cego enxergar, um surdo ouvir, um morto ressuscitar. Ele disse para o mestre da lei: necessário é nascer de novo. E botou o cara em parafuso, e o cara pensou que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele, não entendeu nada. E metanoia representa exatamente isso. Um novo nascimento é zerar o pensamento cartesiano, o pensamento helenista, materialista, e abrir a mente para o sobrenatural, para conectar sonhos, os nossos sonhos, com os sonhos de Deus. Hoje, nós vivemos uma guerra cultural, e eu estou falando tudo isso para mostrar para você por que nós pensamos hoje da forma que nós pensamos. Por que o Ocidente, hoje o hemisfério, o Ocidente, né? O hemisfério é norte e sul. O Ocidente pensa da forma que nós pensamos hoje. E tudo começou quando Alexandre o Grande foi lutar com o rei da Pérsia. E ele trouxe a cultura grega. E essa cultura começou a ser impetrada, começou a ser ensinada. Então a forma que nós pensamos hoje, o pensamento que nós temos hoje, tem influência lá de Alexandre, começou lá com ele. Primeiro veio ele, depois que ele cruzou Jerusalém e fez um pacto com os judeus, a cultura que ele trouxe naquele momento, o que ele fez lá em Jerusalém, meio que hipnotizou os judeus daquela época, seduziu os judeus daquela época. A filosofia grega, a elite progressista judaica daquela época começou a desprezar os princípios do judaísmo. E foi isso que ocasionou a revolta dos Macabeus. Alguém já ouviu falar da revolta dos Macabeus aqui? Pois é, a revolta dos Macabeus. A Bíblia católica tem o livro de Macabeus, embora a evangélica não tenha, protestante, mas é um livro histórico. E Judas Macabeus com seus irmãos se revoltaram com os judeus daquela época, que foram influenciados por Alexandre. Ali começou a primeira semente. Depois,
Alexandre caiu, morreu cedo, o império dele se dividiu, levantou-se o Império Romano. E o Império Romano agora subjugou a Grécia militarmente, mas abraçou a cultura grega. A cultura grega era muito forte. E a cultura grega começou a influenciar o pensamento das pessoas naquela época. E aí agora deu-se o nome de cultura greco-romana. E aí essa cultura passou a ser implementada pelo Império Romano por meio dos apóstolos. Então apóstolo, inicialmente, não é um termo religioso, como nós usamos hoje. Ele é um termo militar. Apóstolo era uma pessoa selecionada e indicada pelo Império Romano para ir a uma determinada cidade conquistada e implantar a cultura naquele lugar. Ele era alguém de proeminência, de intelectualidade, de cultura, de inteligência, bem articulado nas suas palavras, e que tinha a capacidade de implantar uma cultura de Roma naquele lugar. Em seguida, veio Jesus, e logo depois de Jesus, uma revolução aconteceu no mundo. Porém, do lado de lá, o inimigo não parou, e aí surgiu o gnosticismo. E o gnosticismo trouxe a ideia do dualismo, a separação entre o secular e o sagrado, entre a fé e o trabalho, entre a religião e o Estado, entre a crença e a ciência. Ele via a matéria como algo mau. Depois disso, veio Constantino, e Constantino fez a organização litúrgica da igreja. E o que ele fez? Ele abraçou o panteão dos gregos, greco-romanos e das tribos conquistadas, e, utilizando-se da filosofia grega, que tinha o poder de seduzir as pessoas naquele tempo, ele adaptou os santos a muitos santos que nós temos hoje no catolicismo. E por um tempo, as expressões físicas de adoração foram banidas, e o cristianismo se divorciou da sua herança judaica e se juntou com o paganismo. Foi o que aconteceu com Constantino. Aí veio o iluminismo, veio o antropocentrismo, o homem passou a ser o centro de tudo, mas uma das coisas mais fortes da cultura greco-romana era o helenismo, e é o que hoje está mais latente na nossa vida e comportamento do século 21. E o helenismo nada mais é do que a sua satisfação pessoal, o seu próprio prazer. Você tem que viver a sua vida para satisfazer o seu prazer. Está com vontade? Faz. E tudo isso nos trouxe até aqui. Aí vem Jesus, e logo após a morte de João, que era alguém importante ali, religiosamente naquele povo, diz assim: é chegado o tempo, o reino de Deus está chegando, arrependam-se. A forma que vocês vivem hoje precisa ser mudada, mas para que haja essa mudança física, primeiro é preciso que haja uma mudança na mente. E aí Jesus começou uma revolução com seus discípulos. Muitos deles não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Jesus fazia milagres e milagres e milagres, e tinha momentos que Jesus estava na popa do barco dormindo, vinha uma tempestade, e os caras se apavoravam, e Jesus chegava para eles e falava: vocês ainda não entenderam, gente? Como é que resolve esses problemas? Eu tenho que vir aqui? Espera aí. E aí acalmava o mar. E vinha uma casta de demônios, e os caras tinham visto Jesus expulsar alguns demônios algumas vezes, e eles iam lá e se batiam, não conseguiam. Jesus chegava: gente, que pouca fé de vocês, até quando eu vou estar aqui para resolver isso? Vocês ainda não entenderam? Jesus estava falando de uma mudança de mente. Para que algumas coisas operassem no reino físico, era primeiro preciso que houvesse uma mudança na mente. E aí vem Romanos. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, depois de passar 11 capítulos explicando a teologia aos romanos, ele começa a falar da prática dessa teologia. E logo na sequência da sua carta, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver Paulo ensinando preceitos teológicos. Ele está falando de doutrina teológica para o povo de Roma. E aí, logo em seguida, no capítulo 12, ele começa falando sobre apresentar os nossos corpos em um culto a Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diante disso, nós nos deparamos com três coisas: não nos amoldar ao sistema do mundo, não nos conformar com esse século,
não nos conformando com esse século, transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente, e então experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Marcos, que eu li para vocês, quando está lá escrito arrependei-vos, a palavra grega traduzida ali é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que se divide em duas, meta e noia. Oh. Na Vulgata foi a primeira Bíblia, a primeira tradução da Bíblia em latim. Ela foi feita por Jerônimo. Jerônimo traduziu metanoia como definição de fazer penitência. E essa tradução causou muita confusão, porque ela não representa verdadeiramente a palavra. Então houve um erro de tradução na Vulgata. Para um pelagiano, quem seguia Pelágio, que foi um dos pais da igreja, lá no século 3 no ano 340 depois de Cristo, metanoia era uma transformação moral, externa. Para os gregos, metanoia era conhecer depois, ou pós-conhecimento. Para a maioria dos cristãos, se eu perguntar para você aqui o que é metanoia, hoje Jefferson abriu o culto, ele falou que era metanoia, a pastor Yara falou um pouco de metanoia. Mas se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui que tem mais tempo de igreja, o que seria metanoia? Com certeza muitos de vocês me diriam que metanoia é arrependimento, é mudança de mente, é mudança de rota, é uma conversão, é um novo nascimento. E de fato, sim, metanoia é isso. Mas não é só isso, metanoia é mais que isso. Metanoia é mais que uma única experiência de mudança de mente. É uma mudança de mente continuada e sustentada. Então não é só um evento, é um evento contínuo. É algo que se prolata no tempo. Todos os dias eu tenho que ter metanoia. Todos os dias eu tenho que transformar a minha vida pela renovação da minha mente. E eu não posso me conformar com esse século. Isso é um desafio para nós. Por que é um desafio? Porque hoje, nós vivemos aqui no Ocidente. Eu digo no Ocidente porque o Ocidente é muito tranquilo na questão religiosa. Hoje vocês estão vendo lá no Oriente Médio, o pau quebrando, e as pessoas se matando em nome da religião. Né? A gente sabe que tem a questão de Israel ali e tal, mas é em nome de Alá que aquele povo está matando. Eles querem estabelecer o califado e a religião deles no mundo. Eles querem dominar o mundo daquele povo ali, se não ficar esperto com eles. Enfim. Mas aqui no Ocidente, as coisas são mais tranquilas. Hoje nós temos a liberdade de cultuar aqui. Vai fazer um culto desse na China. E isso nos trouxe um certo comodismo. Então hoje, nós estamos querendo ser, muitas vezes, queridinhos. A gente não está selecionando algumas palavras e o que falar, porque o politicamente correto chegou num ponto em que idiotas, e essa é a palavra, idiotas, imbecis, falam coisas que não têm um mínimo de cabimento e são tidas como verdade. E alguém que fala a verdade é taxado como alguém que é errado, que é preconceituoso, ou que é intolerante, que a palavra da moda é intolerância agora, né? Intolerância aí, intolerância aquilo, enfim. Quando na verdade não. Então, metanoia, eu preciso que você grave isso, é uma mudança de mente continuada e sustentada. Todos os dias eu preciso buscar a renovação da minha mente, e todos os dias eu preciso sustentar essa decisão. Etimologicamente, o termo meta significa acima de, além de, ou ainda depois de. Metamorfose, meta-humano, metafísica. Meta significa isso, além de, acima de. Noia ou nous significa mente ou razão. Então, em tradução literal, metanoia significa acima da mente ou além da mente, depois da razão. É uma expansão da consciência ou a transcendência da mente, a capacidade de ver além da superfície, de perceber horizontes além das possibilidades. Romper com o pensamento cartesiano e se estender além dos limites do universo físico. Essa
foi a essência do ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E o começo da mensagem dele foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para crer no Evangelho, eu preciso ter uma metanoia. Para você crer no Evangelho, você precisa ter uma metanoia. Se você não tiver uma mudança de mente, você não vai conseguir entender o Evangelho. Você não vai conseguir viver o Evangelho, crer no Evangelho. Você só pode crer de fato se mudar a sua maneira de pensar. As expressões usadas por Jesus é: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, erguei os vossos olhos. Se disser esse monte, ergue-te e lança ao mar. São um apelo à expansão de consciência para além dos sentidos físicos. Jesus, quando Ele nos chama, Ele traz em seu Evangelho o poder de romper com a realidade e com o pensamento da forma que a gente vive. Nós nunca vamos conseguir colocar Deus dentro da nossa ótica, da nossa forma de pensar, porque está transcendente. Então nós precisamos, na verdade, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, porque Ele que sabe os pensamentos que Ele tem acerca de nós, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. O Evangelho é um convite para nós sairmos dessa caixa e entrarmos no sobrenatural, andar sobre as águas, acalmar tempestades. E eu quero te dizer uma coisa muito séria: se a sua mente não for renovada, ela será um grande obstáculo para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Se a nossa mente não for renovada, ela será um grande obstáculo para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Nós estamos sempre moldando a nossa realidade por aquilo que flui de dentro para fora de nós. Aquilo que está de dentro passa, dentro das pessoas, está definindo o mundo delas. Então, quando eu começo a adentrar no conceito de transformar a minha vida pela renovação da minha mente, de metanoia na minha cabeça, eu estou falando diretamente sobre aquilo que eu penso. E o fato é que nós temos hoje uma sociedade doente. Hoje as doenças psicossomáticas, elas são tão fortes e tão sérias quanto doenças físicas. Hoje é muito comum nós vermos pessoas com depressão, com crise de ansiedade, e tantas com crise de pânico, e pessoas que chegam ao ponto até de tirar as suas vidas. E se você for olhar para a vida de muitas dessas pessoas, pelos olhos de outros, a pessoa tem uma vida perfeita. Mas pelos olhos dela e pelo que ela pensa, naquele loop que ela está na cabeça dela de estar perdida ali, porque ela está perdida nos pensamentos dela. Ela não consegue ver uma saída e ela acha que a vida dela é infeliz e que não tem mais jeito. Tudo porque ela pensa, porque ela está presa dentro de uma caixa. Mas Jesus, Ele nos convida a sair dessa caixa. Ele nos trouxe um poder, quando Ele morreu naquela cruz e rasgou o véu de cima para baixo, de termos acesso à presença de Deus. E essa presença tem o poder de influenciar diretamente as nossas vidas. E é por isso que eu estou te dizendo essa palavra, para que você tenha cuidado, porque a nossa vida hoje, o que é externo, é moldado pelo que sai de dentro. João, na 3ª de João, no capítulo 2, ele fala para Gaio assim, ó: se você prosperar no seu coração, a sua vida prosperará. Ou seja, ele prosperaria de acordo com a prosperidade que havia dentro dele. Nossos traumas e lembranças podem nos condicionar a enxergar a vida por um viés reducionista. As feridas não tratadas, elas podem nos sabotar e nos desviar dos planos de Deus. E transformar nossa vida pela renovação da nossa mente. Esse processo de metanoia fala em deixar esses traumas de lado, fala em vencer esses traumas de lado. Eu quero te dizer que Jesus, Ele tem poder para curar todos os seus traumas. Jesus, Ele tem poder para curar qualquer crise de ansiedade. Jesus, Ele tem poder para curar qualquer tipo de depressão. E com isso eu não estou dizendo que a depressão ou que qualquer tipo de doença dessa é a ausência de Deus, não, meu irmão, não é não. Não é não. Mas eu quero te dizer que Deus tem poder sim. Isso não exclui a responsabilidade de você buscar um profissional da saúde, de você buscar um psicólogo, de você buscar um psiquiatra. Busque sim,
Porque hoje a ciência também tem ferramentas que nos ajudam, mas eu quero dizer que Jesus, através do seu evangelho, tem poder para transformar a nossa realidade. E se você for até Ele, eu quero dizer que, como Ele disse para a mulher de João, lá no capítulo 4, na fonte, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água de beber. E dentro de você jorraria uma fonte de que nunca mais você teria sede. Porque Jesus, Ele faz isso conosco. Ele coloca dentro de nós uma fonte de vida. E é isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Mas para isso é preciso que haja uma renovação na nossa mente. Toda vez que você começa com um pensamento errado, o resultado vai ser o quê? Medo, descrença, ansiedade, desespero. Tudo aquilo que você foca, expande. Por isso, meu querido, o convite de Deus para nós é: quebrante o seu coração, abra o seu coração, abra a sua mente, deixa Deus entrar, deixa Deus invadir, comece a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós só podemos crer se tivermos uma metanoia, e metanoia não é memorizar as escrituras ou responder com versículos bíblicos, mas metanoia também é enxergar com os olhos de Deus, é ter o ponto de vista de Deus, é lançar seu olhar para além das suas circunstâncias, é tomar uma promessa de Deus e fazer dela pavimento para o seu futuro. Diante disso, eu digo para você: pare de enfatizar o que deu errado na sua vida. Paulo disse aos romanos: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu quero que você se atente a essas duas palavras: conformação, conformismo, conformar e transformar, transformação. O que a palavra de Deus está nos instruindo é a não tomar a forma desse sistema mundial, com as suas concepções de sucesso e glória, maldade, corrupções, mas permitirmos que uma transformação se processe em nossas vidas. Devemos viver hoje com as perspectivas do futuro, como cidadão dos céus que somos. Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. É isso que significa conformar. É a pressão do mundo tentando te transformar, te moldar de fora para dentro. Transformar é a sua pressão interior formando você de dentro para fora. Pegou? Então a transformação ela vem de dentro. Eclesiastes 11:10 é um texto interessante que fala assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Bota na King James atualizada aí, por favor. É isso aí. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e para de fazer teu corpo sofrer. Ó. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. Quem que tem que afastar do coração o desgosto e a ansiedade? Eu mesmo. Esse poder Deus me deu. E para de fazer o teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Existe um plano do diabo para ceifar a juventude, mas existe um plano de Deus que é muito maior do que o dele e que não vai permitir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque uma geração de metanoia vai se levantar, de pessoas com mente transformadas, e essa geração vai começar aqui na ala jovem, amém? Em todos nós já existem áreas conformadas, que precisam ser reprogramadas, e isso significa que nós devemos agir na raiz do engano, pois a mentira nos faz escravos, mas a verdade nos liberta. Conheceis a verdade vos libertará. Nosso problema
não é o passado, são as nossas crenças atuais. Isso é possível, são as nossas crenças atuais. E através da neuroplasticidade, aquilo que eu falei lá no início, nós conseguimos mudar isso. Pensamentos podem alterar de forma positiva ou negativa a química do nosso cérebro. Grave isso. Pensamentos podem alterar a química de forma positiva ou negativa do seu cérebro. Existe uma neurocientista chamada Caroline Leaf. E ela dedicou anos da sua vida a estudar a neurociência e o cérebro. E essa cientista, ela chegou à conclusão, através de vários estudos, que nós temos o poder de reprogramar as sinapses. Lembra que eu falei das conexões neurais? Que são caminhos. Você aprende um caminho, você vai sempre por ali, né? Vou dar um exemplo prático para vocês. Dopamina, exposição à tela, droga, pornografia. O nosso cérebro aprende que fazer aquilo ali nos dá prazer rápido. Então, existe um caminho neural que nos leva a uma atitude física de buscar algo que vai nos dar prazer de forma rápida. De modo que, por exemplo, vencer um vício, seja ele qual for, não é algo fácil, mas é algo possível. E um dos caminhos é você aprender a reprogramar a sua mente. Você mesmo, você, eu, nós temos o poder de reprogramar a nossa mente. Nós temos o poder de reprogramar os nossos pensamentos. E você sabe qual é o principal antídoto para isso? Para começar isso aí? Aqui, ó. Começa a ler a palavra de Deus. Porque quando você lê isso aqui, você vai descobrir quais são os pensamentos de Deus ao seu respeito. E aí você vai parar de pensar besteira. Aí você vai parar de dar importância ao comentário que alguém fez em uma foto sua na rede social. Ele falou que eu estou feio, meu Deus. Gente, esses dias eu estava vendo que tem um povo aí famoso brigando porque alguém da família criou um perfil falso para comentar nas fotos da outra, lá que o cara é separado. E deu até processo. Rapaz, eu falei, é falta do que fazer, viu? Primeiro, o que fez para comentar, e segundo, o que está se incomodando. Estou terminando. Deus nos deu o poder de reprogramar o nosso cérebro, de controlar e direcionar os nossos pensamentos. Para isso Ele nos deu a sua palavra. Hebreus 4:12 diz o quê? Que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Por quê? Ela vai lá na junta, onde separa medula e alma. O físico e o espiritual. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. Olha que fantástico. Alma e espírito, juntas e medulas. Hoje nós temos vivido tempos de um cristianismo dentro de quatro paredes, onde as pessoas querem, a sociedade quer proibir os verdadeiros cristãos de influenciar com os seus valores cristãos, enquanto eles estão influenciando, impondo seus valores deturpados. Então hoje você vê conceitos de coisas que há um tempo atrás eram absurdas e inadmissíveis dentro da igreja, se tornando populares. Vou falar um aqui, não quero causar polêmica não, mas divórcio. Hoje o divórcio, há um tempo atrás, era algo pesado e até inadmissível. Mas hoje ele já começa a ser discutido e às vezes aceito. É claro que eu não vou entrar no mérito, mas tem situações sim, que o divórcio é aconselhado. Mas eu não estou falando dessas situações, eu estou falando de gente que casa e olha para a cara do outro um dia e fala, enjoei de sua cara, vamos me separar. E separa. Esses dias se tornou público um discurso da esposa do Kaká, viralizou, em que ela fala assim, eu vivi uma vida bem, ele era um bom marido, basicamente não foi com essas palavras, eu tinha tudo, tinha conforto, mas eu não era feliz, aí eu quis me separar. A família dele fez de tudo para mim não separar, a minha família fez de tudo para mim não separar, a igreja fez de tudo para não me separar, mas eu não era feliz, então eu quis me separar, e aí eu me divorciei, com 2 filhos. Basicamente foi isso que ela falou. Aí eu fiquei olhando assim, falei, e aí dizia que era crente, né? Ou sei lá, vai saber. Misericórdia. Metanoia é um chamado para eliminar todo o lixo emocional,
A vida de metanoia é uma vida de arrependimento. É assumir a mente de Cristo como sua herança e, pela graça de Deus, pensar de uma forma que o glorifique. Decida hoje quebrar velhas crenças. Decida hoje jogar fora pensamentos depressivos e que te causam ansiedades. Jesus é a resposta, é a cura, é a solução, é a nova vida, e você tem poder de decidir, querer ou não, viver o extraordinário sobrenatural de Deus. E é só vivendo em metanoia, é só transformando a nossa vida pela renovação da nossa mente, que você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E eu te digo isso com toda certeza, você só vai ser 100% feliz quando você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida. A sua felicidade plena, a minha felicidade plena, está em viver no lugar que Deus planejou para você. Enquanto você não achar esse lugar, você vai ficar se batendo, você vai ficar procurando em várias outras coisas, mas você só vai encontrar a verdadeira felicidade em Jesus e viver no propósito de Deus para a sua vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só é possível através de uma metanoia, sem uma mudança de mente, sem você pensar além da razão. Você olha para as circunstâncias e tudo aponta para aquilo. Imagina aí, Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus e não estava olhando para as circunstâncias, ele conseguiu. Mas depois que ele começou a olhar para o lado e ver o que ele estava fazendo e olhar só para o mundo físico, ele começou a afundar. E aí Jesus foi socorrer ele. Repare que a multiplicação dos pães, quem executou foi os discípulos. Jesus orou, deu graças e deu na mão deles. E a multiplicação aconteceu enquanto os discípulos estavam distribuindo. E humanamente, se a gente pensar só nessa forma cartesiana que nós vivemos hoje, nós não vamos conseguir viver o sobrenatural. Nós vivemos dias em que as manifestações de Deus e do Espírito Santo estão, por vezes, distantes. E isso se dá, na minha opinião, aqui é eu falando, pelo conformismo que nós estamos vivendo com as coisas do mundo. Muitos de nós estamos conformados com as coisas do mundo. Muitos de nós estamos tentando nos amoldoar a este século. Nós estamos tentando nos amoldoar ao que a sociedade impõe e diz. E muitas vezes nós temos medo de expressar a nossa opinião ou de expressar o que a palavra de Deus diz, por medo de ser cancelado. Meu irmão, vai chegar uma hora, e está muito perto, em que a luz da aurora vai descer, em que Jesus vai vir em glória, cercado de anjos, glorificado. E aí não vai ter cancelamento não, porque Ele vai ser o juiz. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai se confessar que Ele é o Senhor. E até aquele ateu que vivia bradando que Deus não existe, ou aquele cara que dizia que você estava perdendo tempo porque você escolheu vir para a igreja e viver as coisas de Deus e não curtir a sua vida e desfrutar dos prazeres que o mundo tem para te dar, ele vai olhar para você e ele vai falar: eu estava errado. Decida hoje mudar a sua mente. Você tem o poder para mudar a sua mente. Quando maus pensamentos baterem na janela da sua alma, repreenda-os em nome de Jesus. Davi falava assim: aquieta-te, minha alma, sossega, paga de besteira. Fala isso, irmão. O nome de Jesus tem poder. Eu repreendo esse pensamento mau em nome de Jesus. Eu levo cativo os meus pensamentos ao trono da graça de Deus agora. Pega a Bíblia e vai ler. Essa palavra tem poder. Se coloque de pé.